A gente tá gravando. Gente, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Comecei errado. Hoje a gente está aqui para o terceiro encontro de formação do Entre Crises e Caminhos, esse projeto colaborativo entre os grupos de trabalhos e laboratórios do Engaja Mundo. E hoje a proposta é conversar sobre a participação da juventude nos espaços de tomada de decisão internacionais. E hoje a gente trouxe alguns jovens, né, para esse debate. E a proposta, né, é justamente conhecer um pouquinho mais de tudo isso que está rolando dentro do Engaja Mundo. E eu acho que quando eu fui escrever, né, o textinho de introdução para esse diálogo, eu revi um vídeo do Engaja desde lá dos primórdios, dos primeiros vídeos do institucional, que falava sobre o porquê precisaria existir o Engaja, né? O que que o Engaja vem falar. Então, ele parte dessa inquietação, né, de saber que as decisões sobre o nosso presente e futuro estão sendo tomadas a portas fechadas, sem a nossa escuta, sem a nossa participação. E nós, jovens, somos atravessados, né, por diversas questões como gênero, raça, etnia, classe, e somos também os mais impactados pelas múltiplas crises do nosso tempo, sociais e ambientais, e também seremos no futuro. Então, e sobre nós também recai esse peso de representar esse futuro abstrato, incerto. E o que será esse futuro se a gente não puder participar da construção dele aqui no presente? Então, no Engaja, a gente é guiado por esse compromisso de garantir representatividade e inclusão dos nossos interesses nos espaços globais de tomada de decisão, enquanto juventude do Sul Global, juventude latino-americana e de cada bioma brasileiro, pois essas decisões tomadas nesses espaços serão traduzidas também em políticas públicas aqui no nosso país, que impactarão diretamente nossos corpos e territórios. E por isso é preciso construir uma rede capacitada e mobilizada para atuar nesses espaços e também para além deles, pois a transformação exige o engajamento de toda a sociedade, especialmente dos nossos, para garantir decisões justas e que os governos implementem os acordos celebrados. E nós somos parte da solução, nossos territórios, nossas comunidades são a saída. No Engaja, nos encontramos enquanto lideranças capazes de transformar nossas realidades por meio da participação política em espaços de discussão e tomada de decisão, com ações de advocacy, comunicação e ativismo que influenciam diretamente o debate e as escolhas públicas. E essa transformação também começa aqui, começa no nosso território, começa na nossa casa, nas comissões, nos conselhos, nas assembleias, nos fóruns de discussão e tantos outros espaços que nossas vozes precisam ser ouvidas. E hoje a gente traz para este diálogo jovens que já representaram o Engaja nos principais fóruns internacionais de discussão das agendas socioambientais, na Comissão sobre a Situação das Mulheres, nas conferências da ONU sobre biodiversidade e clima e também no Grupo dos 20, o G20. E estar nesses espaços exige uma trajetória de capacitação e trabalho coletivo. E é isso que a gente constrói nos grupos de trabalho do Engaja, que hoje atua com as temáticas de biodiversidade, clima, cidades e comunidades sustentáveis e gênero. E também, é claro, nos laboratórios de inovação e comunicação. E essa base também se soma a um vasto repertório de incidências. A gente está caminhando, por exemplo, para a 12ª representação na COP do Clima, na COP 30. E devemos também lembrar que dos desafios que esses espaços trazem para a gente, né? Eles, na verdade, não são nada acolhedores para a juventude. Então, levar nossa voz para esses ambientes é também um ato de resistência, dizer em alto e bom som que o nosso futuro não está à venda. E no encontro de hoje, nós vamos apresentar o que são esses espaços globais de tomada de decisão, contar sobre o trabalho dos jovens do Engaja Mundo e compartilhar os processos, os desafios, os aprendizados, as oportunidades. E, claro, também dizer como você pode chegar lá. E para começar esse debate, a gente vai ouvir aqui hoje o Luan Casati.
Luan, que é estudante de Relações Internacionais, esteve representando o Engaja no G20 no ano passado e também é ativista socioambiental e coordenador do Laboratório de Inovação e Tecnologia do Engaja Mundo. Luan, a palavra está contigo. Obriga- Obrigado, oi, boa noite. Tentando compartilhar a tela, porque me avisaram que teria que apresentar uma apresentação, me pegou de surpresa, mas calma aí que eu vou conseguir. Estamos em casa, então não teremos muita formalidade aqui, até porque, enfim, o Gajamundo ele gosta de carregar isso. Calma, deixa eu ver se eu consigo. Eu fiz uma apresentação bem singela, uma coisa assim, bem vegana. Tá indo? Conseguimos? Consegui apresentar? Tá aparecendo? Sim, Tá sim, amigo. Obrigado, obrigado, perfeito. E aí, falando um pouco sobre, primeiramente, boa noite. Me chamo Luan Casati, como a Eliane já bem apresentou. Inclusive, eu já peço desculpas que depois que eu falar vou precisar sair, porque ainda estudante de Relações Internacionais, hoje eu tenho aula. Olha que legal. Mas falando um pouco sobre o G20, gente, o que é o G20, né? Uma apresentação aqui bem pobrezinha, mas só para a gente entender que o G20 ele é um espaço, enfim, é uma cúpula em que os chefes de estados, governos e os seus respectivos representantes eles se reúnem. E antigamente se reuniam para falar sobre economia, né? E atualmente eles falam sobre outros temas que perpassam a economia, né? Que são transversais à economia, na verdade. E aí é uma cúpula econômica, né? Das maiores 20 economias do mundo para poder discutir macroeconomia e os seus respectivos temas. E é muito engraçado, porque ontem eu apresentei um seminário na faculdade sobre a Agenda 2030 e a fala introdutória do Elian sobre como que eles querem que a gente seja o futuro, se os espaços, né, não foi necessariamente é que o Gwen estava fazendo um story. Não foi necessariamente nessas palavras, mas como que querem que a gente seja o futuro se a gente não está nesses espaços, né? E aí, lendo, eu tive que, infelizmente, ler toda a Agenda 2030 e é justamente isso que eles pedem. Eles falam que a esperança está na gente. Eles esperam que a agenda ela seja implementada e que a gente consiga garantir um futuro mais sustentável no âmbito econômico, no âmbito social, no âmbito ambiental, a partir das juventudes. E aí isso que recai um pouco no G20, né? Porque o G20 ele é uma cúpula das 20 maiores economias que é só aberto para os chefes de estados e, claro, os representantes desses estados, desses lugares. E aí, quando o G20 ele cai sobre o Brasil, eh, muita gente ficou se perguntando como seria a participação. O próprio Engaja ficou se perguntando como seria a participação, né? O Engaja meio que foi arremessado nesse grande balaio, né? Nunca, a primeira vez que o Engaja incidiu em uma conferência que não necessariamente fala sobre clima, né? O G20, ele a princípio ele fala sobre economia, mas ele passa por outras áreas. E aí muita gente ficou se perguntando como que seria a incidência da sociedade civil nesse espaço, e de fato não existe. E é o que eu falava, é o que eu falei bastante o ano passado, e o que eu falei ainda falo esse ano, é que não existe incidência da sociedade civil no G20. No G20, é, no G20 enquanto cúpula. Mas aí dentro do G20 criam-se grupos de trabalho, criam-se forças-tarefas para poder entender a participação social não só da sociedade civil, mas de outros grupos hum, eu acho da sociedade de modo geral, né, do mundo. E aí o Engaja ano passado, representado por mim, pela Nath, a gente foi co-facilitador do GT3 do C20, então a gente estava coordenando o grupo de trabalho de meio ambiente. A gente estava coordenando o grupo de meio ambiente dentro do grupo de trabalho da sociedade civil, né? Então, o C20 é um grupo de trabalho destinado à sociedade civil entender as demandas nas suas respectivas temáticas, e a partir disso compilar tudo isso em um grande documento para poder apresentar
para os chefes de estados fazer a sua incidência e principalmente apresentar para o presidente Lula, ou o presidente atual, no caso é o Lula, né? E aí, o G20, de modo geral, não tem participação da sociedade civil, mas se cria grupos de engajamento para a sociedade civil participar. Então a gente tem, não está no slide, no slide só tem três, gente. É basicamente só para estar alguma coisa apresentando. Mas a gente tem o C20, que é da sociedade civil, a gente tem o B20, que é das startups e empresas, a gente tem o W20, que são das mulheres, a gente tem alguns outros 20, são 19 ou 20 grupos de engajamento. Mas falando um pouco sobre a sociedade civil, só nos resta o C20, que é um grupo que é destinado exclusivamente para a gente, quanto sociedade civil, entender como que a gente olha as problemáticas mundiais e consegue apresentar isso politicamente para os chefes de estados, para o presidente do país, do Brasil, e caso você queira fazer alguma agenda além a nível federal, para as suas outras respectivas formas de incidência. E aí uma coisa muito interessante é que a gente passou uma dificuldade muito grande no G20, porque foi a primeira vez que. A primeira, não sei se é a primeira vez que o Brasil recebe uma. Não, não é a primeira vez que o Brasil recebe uma conferência internacional. A gente teve a Rio mais 20. Mas, assim, na atualidade, a primeira vez que o Brasil recebe uma conferência, a primeira vez que o Rio recebe uma conferência a um nível político, digamos assim, né? Na atualidade, né? A nível político em que a sociedade civil quer se engajar para participar. E sempre nesses espaços a gente tem um problema muito grande, porque é uma conferência internacional. E aí a gente vive em um país que tem muitos problemas locais. E como que você equilibra isso? Então, essa experiência dentro do grupo de trabalho de meio ambiente, transição energética justa e justa climática, dentro do C20 foi muito complexo, porque a gente estava lidando com mais de 200 organizações da sociedade civil do Brasil, do mundo inteiro, na verdade, não é do Brasil, é do mundo inteiro. E aí, como que você consegue explicar para essa galera que, olha, é muito importante você trazer essa pauta de que, sei lá, no seu território tem um lixão a céu aberto que não está fiscalizado e a prefeitura não está olhando, mas a gente precisa focar em coisas a nível internacional e nacional, porque são agendas complexas. Eu acho que isso se difere um pouco das COPs quando a gente olha de cima para as conferências internacionais, porque a COP você ainda consegue levar as demandas do seu território. E sempre nas minhas falas eu cito muito o caso da Braskem, que a Jaiane, aqui do Engajamundo, ela foi para a COP, eu acho que 28, não tenho certeza, e ela conseguiu, enfim, alguns espaços em algumas mesas e, bum, Maceió nas mídias nacionais e internacionais, Braskem, não sei o que, não sei o que lá. O G20 já é um pouco diferente. Aonde os holofotes estão é na cúpula do G20, onde a sociedade civil não entra. Porque a gente consegue fazer um trabalho nos bastidores e é engajar a sociedade local, até mesmo internacional, para traçar estratégias de incidência e até mobilização para uma pauta comum, mas você não consegue estar nesse espaço. E eu acho que isso é muito interessante de citar, porque agora com a COP30, e eu acho que vão falar sobre isso, tem uma grande vontade de querer participar, da sociedade civil querer participar, e muitas pessoas trazendo demandas dos seus próprios territórios. Então, gente saindo do Rio de Janeiro falando sobre o Rio de Janeiro não tem um plano de adaptação climática, gente saindo da Bahia falando sobre alguma coisa da Bahia, gente do próprio Pará, de Belém especificamente, que vive diversos problemas dentro do território e que estão putíssimos, desculpa a palavra, do porquê não estão falando sobre esses problemas, e é justíssimo falar isso. É justíssimo a revolta, é justíssimo a reivindicação. Só que é muito complexo a gente, principalmente que vem do território, entender que é um espaço internacional. E sua demanda é isso aqui, ó, no que está sendo discutido. Infelizmente. Infelizmente. O Engajamundo, ele chega nesse espaço entendendo. Ah, isso tá torto, eu acho. Ah, enfim, gente, ignora. O Engajamundo, ele chega nesse espaço entendendo. Eu tenho quanto tempo, Eliane? Só pra. Eu falo muito. Amigo, me perdi na contagem do tempo aqui, mas coloca mais uns 5 minutos aí. Tá bom, tá bom. O Engajamundo, ele chega nesse espaço entendendo que precisamos escutar a sociedade civil, de modo geral, que faz um trabalho de território,
especificamente, e tentar compilar tudo isso em uma grande declaração. Porque é isso, a gente facilitou o GT3 do C20, mas a ideia era criar um grande policy brief, um policy paper de demandas da sociedade civil dentro daquela temática. Então é uma linguagem mais rebuscada. E você tira o acesso daquela galera do território, porque como que você explica que não está chegando em um consenso porque não querem colocar LGBTQIAPN+, dentro da declaração? É complicado, é bastante complicado. E aí o Engaja ele teve um papel, eu acho que crucial, nós fomos o único co-facilitador jovem dentro de todos os grupos de trabalho do G20. Então a gente era a única representação de juventude dentro desse espaço. E aí isso é muito complexo, porque a gente tenta ser um pouco disruptivo em muitas demandas que a gente traz, e a gente acaba batendo de frente com a velha guarda. Então a gente teve esse exemplo que eu citei, foi um problema real da galera ambientalista mais velha não querer colocar LGBTQIAPN+, colocar pessoas de sexualidade diversa, porque para eles não é tão interessante. É mais interessante discutir o nível técnico daquela declaração. Enfim, o Engaja chega nesse papel com a ideia de. O Engaja chega. Estou cronometrando o tempo aqui. O Engaja chega nesse espaço com a ideia de ser um pouco mais disruptivo, né? Hã, trazendo as demandas das juventudes, além da sociedade civil, das juventudes. Eu acho que é muito importante estarmos nesses espaços, porque é um espaço que foge do que esperam para gente, enquanto ativistas, enquanto, acho que sociedade civil, enquanto jovens, na verdade, né. O Engaja ser a única representação de juventude dentro de um cenário como esse é absurdo. É absurdo a gente ter que, eh, fazer um grande mapeamento de organizações e dar prioridade às organizações de juventude, porque estava sendo negligenciado. E aí eu acho que um evento como esse chegar dentro do Brasil, que é um país que tem diversos problemas, a gente esbarra na questão da língua, né? Na questão do idioma. Porque a gente está falando de organizações que têm um trabalho territorial há não sei quantos anos, mas o diretor, a pessoa à frente, não fala inglês, nem espanhol. E aí eu acho, enfim, já finalizando a minha fala, hã, é muito importante a gente estar nesses espaços, e aí eu acho que o G20 ele entra dentro do escopo de conferências do Engaja Mundo, deixando de ser uma conferência, eu espero que vocês não me interpretem mal, mas deixando de ser uma forma de incidência representativa e se torna uma incidência resolutiva. No sentido em que o Engaja, ele tem anos de atuação e a gente sempre leva uma grande delegação muito representativa. E não é que a gente não faça coisas resolutivas, mas esse é o forte da nossa delegação, querendo ou não. A gente é a maior delegação de jovens nas COPs e é mais diversa. A gente consegue levar juventudes quilombolas, indígenas, periferias, favelas, comunidades rurais. Eu acho que o G20 ele é um espaço mais elitista, ele é um espaço mais elitista. Eu acho que de fato agora finalizando o Engaja ele olha essa grande conferência, ele entra nessa grande conferência e entende que é uma conferência elitista. Então, o papel do Engaja Mundo em um espaço como esse é muito resolutivo. É fazer com que as demandas das juventudes sejam representadas, que a gente, claro, tenha diversidade, mas é muito voltado à resolução, é muito voltado à criação de um documento. Não é uma agenda solta. Eu acredito que como não que a COP seja uma agenda solta, mas você tem mil e uma coisa para fazer ali, você pode incidir de diversas formas. No G20 você tem um único objetivo: acompanhar as reuniões, criar um policy paper, fazer o policy brief, fazer a incidência, entregar. E a partir disso você pode pensar numa incidência voltada para a organização. Então, contatar parceiros, todas essas coisas. Mas eu acho que o G20 ele entra no Engaja como uma conferência, como uma forma de incidência muito resolutiva, muito voltado a, eu acho que, não sei se fazer essa comparação é certa, mas é o Engaja na sua primeira COP. Mostrar que as juventudes estão nesses espaços, mostrar que a nossa demanda, mostrar que somos capacitados, qualificados, somos doutores, pesquisadores,
mestrandos, graduados, graduandos, enfim, somos pessoas técnicas. É chegar nesses espaços falando que somos pessoas técnicas, além de representar, porque é um espaço que é perigoso também, você chegar com as suas representatividades por conta de microagressões ou até macroagressões. É uma realidade. Então, acredito que, e aí finalizando de fato, já falei isso 3 vezes, mas o G20 ele é um espaço muito interessante, é um espaço que tem que ter uma visão muito macro de como vai incidir, porque é muito diferente do que o Engaja está acostumado a nível de comparando com COPs, né? E a inserção de voluntários nesses espaços de incidência de conferência internacional. E é um espaço muito resolutivo. É importante sempre a gente dizer quem a gente é, da onde a gente vem, mas nesse espaço especificamente, eu acho que é uma visão muito particular minha, é importante a gente sempre reafirmar o nosso nível técnico, a nossa qualificação, porque ainda é um espaço que a juventude ela é desmerecida, a juventude ela é colocada como criança, né? É, só porque a gente é jovem. E aí o nosso currículo, nosso histórico de atuação é todo colocado por água abaixo, só por conta da nossa idade. Então, esse ano o Engaja, ele olha novamente o G20, e eu fico muito feliz que a gente tem uma delegação que é representativa, apesar de ter falado que não é esse espaço de tipo de termos que mostrar isso acima de tudo, mas a gente precisa. É ambíguo, eu sei. Quem quiser conversar chama no privado, porque talvez seja meio problemático. Mas a gente tem uma delegação representativa e, acima de tudo, a gente tem uma delegação técnica. E é isso que a gente precisa. A gente precisa criar documentos, a gente precisa criar formas de incidência para poder mostrar, eu acho que não só para o governo federal ou para os outros governos de outros países, mas também para essa galera que está trabalhando ali, que a juventude ela é técnica. A gente representa, a gente representa. A gente é coitadinho, a gente é coitadinho, que a gente sofre, a gente é pobre, a gente é fudido. Mas a gente é técnico, a gente tem estudo, a gente trabalha, a gente faz um trabalho muito foda. Então, acho que, para encerrar de fato, o G20 ele se torna esse espaço novo do Engaja, que a gente tem que chegar com muita garra e muita força, sem perder a classe, porque esses espaços desmerecem muito a gente. Então, é mostrar que a juventude ela é capacitada, ela é qualificada, acima de tudo, ela tem eh, cacife, não encontrei outra palavra, mas ela tem cacife para estar ali fazendo o que ela faz há não sei quanto tempo. Obrigado. Muito obrigado, Luan. Excelente apresentação. E eu queria pedir para todo mundo aqui, quem puder ligar a câmera antes do Luan sair. Também a Ana vai ter que sair mais cedo. Já peço desculpa a ela pela questão do tempo. Mas só para a gente tirar uma fotinha aqui antes do Luan também ter que sair. Gente, alguém consegue tirar com todo mundo a foto? Meu Deus, eu não sei mexer no Zoom, gente. Amigo, eu acho Eu que acho que eu aperta. consigo Fechou tudo. aqui, como Tá, print amiga. do computador. 3, 2, cadê, meu Deus? Aqui. Foi uma. Deixa eu tirar outra, só para garantir. 3, 2. Acho que foi. Show. Então, muito Uhum. obrigado, Luan, por ter aceitado o convite. Eu já estendo o meu agradecimento a todas as convidadas de hoje. E vamos aqui prosseguir com a conversa. Agora a gente vai ouvir a Ana Heloísa Alves, que participou da conferência sobre a situação das mulheres neste ano. Ela é ativista socioambiental, Youth Leader na ONU Mulheres, pesquisadora de clima e gênero, graduanda em Direito pela Universidade de São Paulo, bailarina e dançarina de carimbó. Ana, a palavra está contigo. Oi, gente, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, beleza. Sim, Tá bom, então.
Então, já fizeram uma introdução, então acho que eu não preciso me apresentar tanto. Só falar que eu tô no Engaja desde 2019. Comecei no antigo finado GTUDS, bichinho tadinho. E agora eu fui para o GT Clima e agora eu tô na Coalizão Feminista por Justiça Climática, que é uma parceria do Engaja junto com a ONU Mulheres para impulsionar compromissos de equidade de gênero. Então a gente tem esse grupo de trabalho específico para tratar direto com as questões de gênero e clima com Engaja e ONU Mulheres. Então, por conta desse trabalho, eu acabei indo representar o Engaja em Nova York, na CSW, desse ano. E eu tô ouvindo alguns outros. O Andy, por favor, liga o microfone. Foi. Tá. Então, vou explicar para vocês um pouquinho do que é a CSW, né? A CSW, ela é a conferência que vai tratar sobre o status da mulher. Então, todo tema que envolva gênero dentro da ONU vai ser tratado dentro dessa conferência. E dentro a conferência desse ano, né, que foi a edição número 69, ela tratou sobre a revisão da Declaração de Beijing, que é uma declaração e, ao mesmo tempo, uma plataforma de ação com diversos mecanismos para alcançar a equidade de gênero. Então, este ano, a declaração está fazendo 30 anos e passou por um novo processo de revisão, que passou por uma etapa nacional, etapa regional, até chegar na última versão, que foi a que foi entregue durante a CSW desse ano, em março. Sobre atuação de juventude dentro desses espaços, a CSW ainda é uma conferência das conferências que o Engaja participa, que ainda não tem tanta estrutura, assim, quando eu digo de comparação de delegação mesmo, das delegações que vão para a COP, comparada à delegação que vai para Nova York. Então, a CSW ainda é uma conferência que a gente precisa trabalhar mais. Eu acredito que o Engaja já está super se encaminhando para isso. Já tem uns 3 anos, mais ou menos, que a gente atua de uma forma muito eficaz dentro da CSW, dos espaços. Mas ainda é um trabalho muito difícil. Como o Luan estava falando antes, travou. Vocês estão me ouvindo? Tá travando um pouco e agora travou de vez, eu acredito. Foi, deu uma travada. Vocês estavam travados para mim. Que eu estava falando. Tá. A COP, ela é esse espaço que traz uma liberdade um pouco maior para a incidência, principalmente de juventude e sociedade civil. A CSW, como o G20, é um espaço um pouco mais elitizado. Apesar de ainda assim é um espaço que a juventude não consegue incidir de forma tão eficaz e efetiva como dentro das COPs. Por conta de credenciais mesmo, é um espaço pequeno de pessoas e de sociedade civil como a COP tem, e isso torna muito mais difícil o nosso trabalho, porque a gente precisa saber muito bem as estratégias que a gente vai utilizar dentro desses espaços, porque a gente não são atores específicos que a gente precisa incidir, sabe? A gente precisa conversar. Então, esse real trabalho de estratégia que não tem tanta facilidade como a gente teria numa COP, de entrar num evento, poder conversar com pessoas em outros espaços. A gente não tem isso nessas conferências
que as pessoas não dão tanta importância assim como a COP, né? Então, o trabalho parte muito do técnico. Esse é o trabalho que a gente faz dentro da COP, dessas conferências menores. A Joana já foi para a COP Bio, então talvez ela tenha uma experiência parecida, depois ela traz para gente sobre isso, mas eu continuo vendo que trabalhar nessas outras conferências é muito difícil, tipo, muito, muito complicado. Pelo financeiro também, porque as pessoas não querem patrocinar a nossa ida, a ida da juventude para essas outras conferências. Na cabeça das pessoas, a COP é a única que realmente importa, mas não é um trabalho, né? É uma construção. Então, durante o ano, todas essas conferências levam às conferências de final de ano, que no caso seria a COP, que seria essa principal. Então, é um trabalho construído, é uma agenda sendo construída, principalmente quando eu falo de gênero e clima, porque de clima em geral, né? Porque o clima vai perpassar por outros temas. Então, todas essas outras conferências são importantes para a gente chegar no final do ano e entregar um trabalho muito bem feito na COP. Só que existem todas essas demandas que impedem a gente de realmente ter um trabalho efetivo, questão financeira, questão de duvidarem da nossa capacidade mesmo, de acharem que a gente está nesses espaços não tipo, como que vocês chegaram aqui, sabe? A gente tem sim bagagem técnica, a gente tem conhecimento, a gente é capaz de estar ali colocando as nossas demandas nesses espaços. E é muito esse negócio da gente peitar mesmo, entendeu? De ir, botar a cara e botar nossas demandas na mesa, porque se não for assim, não vai ser, entendeu? Tipo, a gente não vai conseguir ter a incidência que a gente quer, o retorno que a gente quer. Tem um ponto que eu queria comentar sobre minha experiência na CSW, de que eu era a única pessoa, tipo, em todos os ambientes que eu tava, eu era a única pessoa do norte, eu era a única pessoa da Amazônia em todos os espaços que eu tava. E isso era meio doido, porque todo mundo me usava de referência, sendo que eu não sei de tudo sobre a Amazônia, né? Então, tipo, mas na cabeça das pessoas eu saberia que eu era a única que estava ali. E também com o fato de ter que lidar com muitas. Tipo, as pessoas fantasiam muito, entendeu? Tipo, as pessoas fantasiam demais o que é você estar dentro da Amazônia, o que vai ser a COP na Amazônia também. As pessoas acham. Cara, é tipo. Tem todo o estereótipo do que é a Amazônia, do tipo, de como a Amazônia é perigosa. Realmente existe esse negócio. As pessoas acham que vão chegar, pisar em Belém e vão ser sequestradas, traficadas. As pessoas acham isso. E fora a ideia do que as pessoas têm do que vai ser a COP, sabe? Tipo, na cabeça delas, elas acham que elas vão pisar em Belém e vai ter, tipo assim, 30 etnias diferentes de povos indígenas prontos para serem ouvidos ou ouvirem você falar, tipo, sabe? Sendo que Deu uma vai ser só caída aqui. mato, com vários indígenas esperando para ouvir, para serem ouvidos ou ouvirem o que as pessoas têm para falar, sabe? Então, como eu disse, essas conferências são extremamente importantes para a gente pensar nas conferências de final de ano, né? Nas maiores conferências. Então, as pessoas não sabem o que elas vão encontrar quando chegarem aqui, elas não sabem com o que elas estão lidando. Ele, tipo, realmente precisa ser feito, entendeu? A gente precisa botar a cara e ir para frente, porque a gente acha que a gente está andando, mas quando a gente vai olhar pela perspectiva de outras pessoas, as nossas demandas não são tão importantes ou não foram ouvidas em completo como a gente acha, entendeu? Então, ir para esses espaços é você estar muito com o pé muito, tipo assim, no chão, você entender muito bem a sua realidade. Uma grande receptividade, nem sempre é o que você acha que vai ser. Então, são diversas problemáticas que a gente encontra sendo jovem. Mas a gente ainda está aí, a gente, querendo ou não, a gente tem voz, a gente, como Engaja o Mundo, como organização,
é uma potência, então, tipo, a gente não pode desanimar, várias coisas vão estar no nosso caminho, claro, porque a gente é jovem, e jovem só se ferra. Mas acontece, entendeu? As coisas acontecem e a gente tá aí para isso. A gente não dedicou muitos anos da nossa vida para isso, para desistir quando um cara branco chega falando coisas ruins para você, entendeu? Então, tipo, não é assim. É, acho que eu compartilhei muitas coisas que eu estava pensando para trazer para essa conversa. E se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode fazer, tá? Muito obrigado, Ana. É muito bom ver, identificar também, já a partir do que você e o Luan trouxeram, essas diferenças, né, entre os espaços, mas também as similaridades, né, principalmente quanto aos desafios que a gente enfrenta estando nesses espaços. Mas seguindo aqui agora para a próxima convidada, e caso vocês também tenham perguntas, pode ir colocando no chat para a gente prosseguir depois no final. A gente vai conversar agora com a Carol Santos, ela que é de Belém, no Pará, tem 27 anos, representou o Engaja na COP29 do clima, é geógrafa, professora, ativista socioambiental e pesquisadora das questões de gênero no contexto urbano. Então, Carol, tu tá com a palavra. Oi, gente, vocês me escutam? Escutam? Sim, Queria agradecer aos meninos ali pelo convite, e o Renan também pelo convite. Sinto muito feliz de participar desse espaço de informação dentro do Engajamundo. Eu só queria avisar que eu também estou na mesma correria que a Ana e que o Luan. Não estou em casa, a minha bateria está acabando. Vou fazer uma fala bem rápida, também vou ter que me retirar logo depois. É, eu participei da COP29, né, como ele já falou. Ano passado foi a minha primeira experiência numa conferência internacional, minha primeira experiência saindo do Brasil também. Então, foi uma experiência de muitas primeiras vezes, muitas coisas eu estava fazendo pela primeira vez na minha vida, como várias outras pessoas dentro da delegação. Então, isso é sempre um desafio. E eu acho que a gente adiciona um desafio extra na nossa experiência, em eventos, espaços, porque a gente é jovem. E principalmente representando uma das maiores organizações, se não a maior organização de juventude do país. As pessoas sempre esperam muito da gente, e a gente sempre se esforça para entregar o que a gente espera. E o que a gente espera entregar também, porque eu acho que é o mais importante. E aí, quando a gente fala da participação no Engaja Mundo, em espaços como a COP, especificamente, é importante falar sobre essa característica de vanguarda que o Engaja Mundo tem. Porque o Engaja Mundo ele surgiu disso, né? Desse interesse e dessa vontade de colocar a juventude nos espaços de decisão. Todo mundo que sabe, eu imagino, que hoje, mais de 10 anos depois, que 11, 12 anos depois, a gente não precisa mais estar falando o tempo todo que precisa de juventude na COP, na COP especificamente, né? Talvez no G20, nessa cidade, mas na COP, a gente não precisa mais falar tudo isso porque a juventude está lá. Engajamento não é o único responsável por isso, mas também é um dos principais e participou muito ativamente desse processo de garantir que, beleza, a representação da juventude ela está ali, a juventude está presente. Isso a gente tem, mas e agora para onde a gente vai? A gente não precisa mais falar que precisa de juventude só por precisar, só por estar ali, mas a gente precisa do quê? De participação significativa. A gente precisa ter voz e canais para expor as nossas vozes e as nossas demandas de alguma forma dentro daquele espaço. Não basta só estar lá. Né? A gente conseguiu, a juventude, falando de juventude brasileira, a gente conseguiu garantir o primeiro passo, que é estar lá. E agora, para onde a gente vai? Então, eu acho que o engajamento sempre tem força nesse processo. A gente está sempre na vanguarda em relação a isso. Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, eu estou no corredor aqui, estou na faculdade, estou fora de casa. E aí, peço perdão, mas vou tentar falar mais.
E aí a gente se organiza a partir desses 3 áreas na COP, né, que é comunicação, advocacy e ativismo. Eu fui para a COP no time de ativismo, né, então para fazer ativismo, e é muito útil, porque a gente sabe da importância que o ativismo tem para a nossa vida. Quando você começa no ativismo e começa a defender as demandas no seu território, principalmente, e falar pelo coletivo também, a gente sabe da importância que o ativismo tem, mas quando você chega num espaço como a COP, por exemplo, que é um espaço que é intimidador, porque é um espaço que é elitizado, como a maioria das conferências internacionais. Você tem a presença de muitos líderes mundiais, muitas pessoas que têm décadas de experiência, e que, enfim, que essa experiência às vezes significa te deixar de escanteio de alguma forma, como uma juventude do sul global. Isso é intimidador. Mas, para mim, o ativismo, nesse contexto, ele é uma ferramenta muito poderosa de incidência. E ele, não sei se vocês estão atrapalhando muito o barulho, mas vou continuar. Ele é uma ferramenta muito poderosa de incidência mesmo. E ele tem a capacidade muito forte de transformar as coisas. E quando você chega no espaço como a COP, você percebe mais nitidamente do que nunca como a participação da sociedade civil ela é muito forte. A mínima expressão da sociedade civil num espaço como esse, da sociedade civil organizada, é muito forte. Ela deixa uma marca muito latente, sabe? Porque a gente está ali do lado de fora, né, da porta, das salas de decisão, onde líderes mundiais estão decidindo o nosso futuro, tá? Estão decidindo acordos que vão influir na nossa vida, na vida da população do mundo todo, pelas próximas décadas. Então, você está ali, a sociedade civil está ali, do lado de fora que seja, fazendo, deixando a sua marca, é muito poderoso. A mensagem que se passa é muito poderosa. Qualquer mínima expressão, quando eu falo de mínima expressão, sei lá, você não tem uma experiência com ativismo, mas você faz uma faixa com o seu grupo e você leva para um espaço como esse, e você grita o que você conseguir gritar, é muito poderoso. É muito poderoso. E você percebe isso quando você está lá. Porque, por exemplo, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu acho que um dos momentos mais importantes e mais marcantes para a sociedade civil dentro da COP é a marcha. E esse é um momento que não acontece da maneira como deveria, tem uns anos. Mas no último ano, né, na COP29, a gente teve. Nos últimos anos, ela foi uma marcha mais contida, não estava sendo no espaço público. Né? Mas nem aconteceu, nem sequer aconteceu no ano passado. O que eles fizeram foi pegar a gente, pegar todos os ativistas e colocar dentro de uma sala, né, no espaço de comunicação, colocar todo mundo numa sala, na última sala, lá, que é uma sala de conferência, mas assim, é uma sala fechada. Fecharam todo mundo dentro da sala, façam aí o que vocês quiserem, fecharam todo mundo. E quando os ativistas tentaram sair, eles nos avisaram que a gente não poderia falar, não poderia dar gritos de ordem, não poderia fazer uma manifestação muito barulhenta. Então, tudo que a gente tinha que falar, teria que falar dentro daquela salinha que colocaram a gente. Então, aí já cercearam um momento muito importante, talvez o momento mais importante para a sociedade civil, que é a marcha, né? Onde a gente consegue deixar nossa marca e nossas mensagens, de alguma forma, e gritar o que a gente foi para lá, que a gente atravessou o oceano para falar. E aí, a forma que a gente lidou com isso foi sair e tentar gritar da forma que a gente podia, né? Não podia falar, mas a gente podia gritar de boca fechada e cantar de boca fechada. Por isso que a gente fez. Não sei se vocês chegaram a ver a imagem de ativistas levando placas em branco, porque não podia escrever nada, levando placas em branco, colocando fita na boca para representar o silenciamento da sociedade civil, o silenciamento dos ativistas. Então, a gente não podia fazer nada, mas a gente fez muito também, porque todo mundo estava acontecendo. Através do que a gente representou ali, quando eu falo a gente, falando dos ativistas do mundo todo, foi uma coisa muito espontânea, porque a gente não conversou antes, a gente não se conectou antes, a gente só se organizou de fora da maneira que a gente conseguiu. E emanou essa representação do silenciamento, do cerceamento das nossas vozes, que a gente não poderia falar. Então, foi um momento que foi muito poderoso também. E é uma marca muito forte de como a sociedade civil e a juventude, eu trago juventude porque a maioria dos ativistas que estavam lá eram jovens,
eram representações de juventude. Então, é uma marca muito forte de como a gente não pode ser calado muito tempo nunca. Então, eu acho que isso, para mim, é o que mais ficou marcado nesse momento de, de representação da sociedade civil, da juventude mesmo. É isso, é o quanto é importante, sabe? A gente não poderia ter deixado passar. A gente não poderia simplesmente ter ficado calado e observar tudo o que aconteceu sem ter deixado a nossa marca. Não só nessa última Copa, nessa situação que aconteceu, mas acho que de maneira geral. A gente precisa estar presente lá e deixar alguma mensagem, porque a última Copa foi um fiasco, a gente sabe. O objetivo não foi alcançado nem perto disso. A gente não chegou nem na metade. Foi um total fiasco. E se a gente não tiver ido lá falar alguma coisa, não deixado a nossa marca de alguma forma, esse fiasco ele teria sido passado em branco. Tá? Todo a negligência dos países ricos e dos líderes mundiais teriam como perfeito com que o objetivo fosse alcançado, teria sido passado em branco. A gente sabe que não foi passado em branco porque a sociedade civil falou. Colocou a boca no trombone, seja lá na conferência, seja depois, que é muito importante também. Mas isso é uma marca também, mesmo que a gente não tenha muita expectativa, que é o caso dessa COP, de que o objetivo fosse alcançado, ainda assim é necessário ir para lá e deixar uma marca de alguma forma, seja dentro das salas de negociação, se fazendo presente, que é o trabalho que o time de advogados geralmente faz, se fazendo presente de alguma forma. A gente levou documentos de posicionamento também, tentou conversar com agentes e atores específicos de governo, de sociedade civil também organizada, para tentar deixar a nossa marca pelos canais que a gente conseguia, né? Esses são os canais que a gente consegue, infelizmente. A gente não pode sentar lá na mesa e decidir, não, gente, tem que ser isso aqui, mas a gente pode usar esses canais que a gente consegue, enfim, hackear esse espaço, como falou a Rosa, né? Hackear esse espaço de alguma forma. Então, essas são algumas das formas que são possíveis e que a gente usa, que eu acho que são muito, muito válidas e que a gente vai continuar fazendo pelo tempo que a gente conseguir. Obrigado, Carol. É excelente te ouvir, muito bom conhecer, né, a tua experiência, principalmente essa atuação em ativismo, essa que é o nosso diferencial que a gente está tentando trazer agora para a COP30, né, que vai acontecer em casa. E eu acho que é muito disso, né, o que que a gente aprendeu também com essas outras incidências que a gente encontrou essa dificuldade de tá ali expressando o ativismo e também, muito provavelmente, não será tão diferente aqui no Brasil, né? Então, acho que a organização já amadureceu bastante com essas atuações e vamos esperar muito sucesso daqui para frente. Mas muito obrigado, Carol, foi excelente. E prosseguindo agora, a gente vai ouvir Joana Soares. Joana, que participou das COPs 15 e 16, a COP 15, histórica de biodiversidade, na adoção do Marco Cumim Montreal de biodiversidade, e também da COP 28 do clima. Joana é de Salvador, Bahia, estuda engenharia florestal e licenciatura em ciências agrárias na Exalc, USP. Desde os 16 anos, atua com iniciativas de impacto socioambiental nas áreas de sensibilização por justiça socioambiental e fortalecimento comunitário, tendo passado por diversos coletivos e organizações. É fundadora do projeto Mulheres que Alimentam Cidades, que fomenta a agricultura urbana em áreas ociosas. Integra o Engajamundo desde 2021, onde coordenou o grupo de trabalho de biodiversidade entre 2023 e 2025, e atualmente trabalha na área de segurança. Jô, a palavra é tua. E o Abará, ele mandou Genivaldo. Legal. Só sair mais tarde, Abará. Só 5 horas. Eu acho que eu vou começar agradecendo a vocês. Acho que eu fiquei muito feliz também é, de, de saber que vocês estavam construindo isso em conjunto, né, com outros GTs. Acho que é bem importante. Eu acho que também vem de um lugar de amadurecimento também da forma de atuação e articulação do Engaja, né, nesse processo de capilarização e unir também, né? A gente
da identidade especifica a cada GT para a gente atender às necessidades específicas, mas a gente está falando talvez de coisas que dialogam muito, né, entre si. E daí eu vou colocar aqui meu cronômetro, né? Mas eu fiquei pensando, martelando assim na cabeça, o que é que eu vou levar? Meu Deus do céu! O que é que será que é bacana eu levar, assim, para não ficar tanto só eu falando, assim, só mais do mesmo. E daí eu fiquei, né, pensando, porque a juventude é importante em espaços de decisão. Daí eu comecei a pensar assim do conceito de juventude como a gente tem hoje, né? Esse agente político e social de mudança, né? Política e social. A gente não teve esse conceito desde sempre, né? É, e eu acho que é bacana a gente pensar, porque eu acho que uma das principais respostas assim que seria do porquê é importante ter a juventude nesses espaços é porque a juventude, ela essencialmente, em sua essência, desde esse conceito, desde a formação desse conceito do que a gente entende hoje, do que é juventude, ela é revolucionária. Ela vem, inclusive, até o próprio conflito de gerações, né? O novo vindo e conflita com o anterior que estava posto, né? Que a gente tem, às vezes, dentro de casa, né? Que a gente entra em conflito com a mãe, com o pai, por uma série de motivos, né? Mas quando a gente pensa nessa cisão da forma de pensar e na forma de entender e conceber o mundo. E daí a gente começa a pensar de que a formação que a gente tem hoje de juventude, né, desse agente político, surgiu lá no contexto pós-guerra. A galera, vamos falar, ó, a galera teve sua vida destruída pelas guerras, vamos falar sobre paz. Foi ali também que surgiu os movimentos ambientalistas, e é na juventude que foi plantada a semente, nasceu a semente também do movimento ambientalista como a gente conhece hoje. As articulações também de resistência, quando a gente fala do contexto de ditadura militar, é, e todas diversas questões assim, sociais que a gente pode trazer. A juventude é, por natureza, revolucionária e vem, né, desde o século passado lutando nesse lugar de resistência contra injustiças. E daí, bacana. Eu acho que é bacana a gente pensar, né? Mas e daí, quando a gente vai para a questão ambiental, né? É, o que eu acho legal é que assim a gente fala de uma juventude que tomou consciência e disse: opa, não sei se eu concordo com isso que está posto, não. Não sei se eu gosto muito do jeito que as coisas vêm sendo construídas. Inclusive, eu tenho me sentido afetada por decisões que não fui eu que tomei, que estão afetando o meu presente, o meu agora, e vão interferir diretamente no meu futuro. Estão escrevendo um futuro para mim que eu não quero que ele seja meu. E a gente olha para trás, várias gerações vieram, né, ao longo de muitos anos, fazendo uso dos recursos naturais, olhando, né, para a natureza enquanto recurso, com uma perspectiva extrativista, né, colonial, dessa ideia de retirar as riquezas, é, e sem se preocupar com os impactos que isso poderia gerar para eles e para nós, principalmente, e para as próximas gerações que virão. E daí a gente chega nesse lugar, eu acho que movido também por uma revolta, de dizer, olha, do jeito que está sendo construído não é bacana. Daí, quando a gente fala do contexto de conferências, inclusive na Rio 92, eu fiquei bem chocada quando eu li isso. Houve o discurso de uma criança. Eu achei isso assim de uma maravilha, né? Que bom que desde os primórdios vocês estão falando de juventude, de gerações mais novas. Mas a gente vai ver, né? Ah, foi no Rio essa conferência, Joana. Com certeza foi uma criança do Rio, né? É o mais intuitivo que a gente poderia pensar. E, na verdade, não, foi uma criança canadense. Não estou tirando a legitimidade, né, desse lugar, dela ter ocupado esse lugar, lido uma carta lá, né, para as autoridades, ter feito, né, incidido nesse lugar de sensibilização, mas de como também a gente vai vendo que se constrói
mesmo esse lugar das juventudes, que lugar é esse? Quem está ocupando esse lugar das juventudes? Porque somos diversas, né? E lá o título está Juventudes em Espaços de Tomadas de Decisão. Não a juventude, né? A gente é diverso. A gente trouxe até em relação à nossa capacitação, a gente consegue ser plural, até inclusive dentro da academia, fora da academia, nas diferentes funções que a gente ocupa. E como é que esses espaços, na verdade, de meio ambiente, eles vêm, mesmo com a participação da juventude, reproduzindo violências históricas que foram construídas no contexto da humanidade, assim, né? Quando a gente fala do próprio colonialismo mesmo, né? De excluir determinados grupos. E daí eu trouxe essa questão do exemplo da criança canadense, porque é isso, né? É uma criança que ela fala a partir de uma perspectiva do norte global. É importante, é muito importante a contribuição dela, mas é também de um lugar onde as consequências, os impactos, eles não chegam da mesma forma que para a gente que é do sul global, para a gente que é juventude racializada, para a gente que é juventude que é jovem, mulher, para a gente que vivencia diversos outros tipos de violências que vêm de uma periferia, vêm de um contexto rural. E daí, imagine, né, isso vem se construindo, essa galera lá conversando, reproduzindo essas violências históricas, conversando sobre o nosso futuro e as coisas acontecendo. Se eu não consigo trazer também essa diversidade de juventudes para dentro para sentar na mesa também, conversar comigo, eu também estou escolhendo a quem eu vou dizer que tem direito ou não, quem eu quero ouvir, que versão da história eu quero ouvir. Né? A gente vê isso em diversos outros exemplos, e a negação, né, o apagamento dessas juventudes dentro do contexto de espaços de tomada de decisão de modo geral, é você dizer, eu não ligo para a sua opinião, eu não quero ouvir sua opinião. E daí, volto de novo lá no lugar da juventude, enquanto tem diversos autores que trazem, né, esse papel da juventude de trazer mudança, de trazer renovação, de tensionar as estruturas, de lançar o truco mesmo, é isso aí mesmo, tá a postos ou não. E do quanto é importante, até o próprio Engaja em si, eu acho que a estrutura, o projeto que é o Engaja, ele tem, sim, em sua essência, essa proposta de tensionar o que está posto, né, de dizer, olha, eu não concordo com essa forma que vem sendo construído, que, né, repito, como disse, né, tem uma perspectiva muito colonial, né, de olhar para a natureza, né, de modo geral, negar direitos fundamentais, dizer que alguns humanos nem são tanto humanos assim, eles nem são humanos, né? A gente não vai falar de direitos humanos para eles porque eles não são humanos, e olhar para a natureza enquanto recurso. E daí, eu gosto muito de lembrar da COP15, o Elian chegou a comentar, né, de que foi um momento muito importante, assim, revolucionário, e vai ser um momento que vai permanecer escrito para sempre, assim, na história, porque a gente houve a aprovação do novo Marco Global de Biodiversidade. E eu gosto muito de falar porque, assim, eu pude ver de perto, participar e entender como é que funciona o processo de articulação para a inserção da palavra jovens em um acordo da ONU. Não foi fácil, não foi algo... E eu lembro, assim, a tensão que estava no dia da conferência de aprovação. Né? A gente tem, dentro do contexto da Conferência de Biodiversidade, a juventude, né, a representação oficial de juventude, o GIBEN, é muito bem articulado. Eu acho que eu ainda sinto uma falta muito grande de juventudes brasileiras, de modo geral, da gente conseguir estar mais bem articulado e ter um processo também de divulgação. Eu acho que a Conferência de Biodiversidade ela é mais democrática, você consegue conversar mais né, consegue participar melhor do espaço do que a Conferência de Clima, que é um espaço também muito acalorado, né, de muitas tensões e muitas discussões e narrativas, muitas questões acontecem ao mesmo tempo. A do G20, a CSW, eu não tenho muitas experiências, não conheço só de fora, só de observar, né? Mas
é, a COP de biodiversidade, de modo geral, é uma COP mais democrática, né? Que a juventude, ela, de modo geral, não estou falando que ela é a maravilhosa, boa zona, né? Que a gente vai ser super bem recebido em tudo, mas, de modo geral, ela é uma conferência que a gente consegue se pôr de maneira mais, mais tranquila, assim, mais, sem muitas tensões. Houve essa aprovação, né, do nome de juventudes, a inclusão do nome de juventudes, mas também é uma parte dos direitos, né, da conquista dos direitos, porque também foram revisadas essas metas a nível nacional e a gente vai partir, né, para a construção de um plano nacional de biodiversidade e escoamento também, né, disso para a construção das estratégias estaduais e municipais, e tudo isso em todos esses espaços, em todos esses processos, precisa ter a garantia de juventudes para que se garanta, né? E, gente, é sério, se a gente deixar eles sozinhos, sem a gente, eles tiram o nome. É sério. Acontece, não é mas acontece. Eles dizem, é porque tinha limite de caracteres, tinha limite de caracteres. E é isso, né? Se a gente fala de todo mundo não é ninguém, todo mundo é humano universal, né? Que alguns autores falam, inclusive o Fanon, sobre esse branco, homem branco europeu, né? Porque é isso, essa perspectiva colonial. Se é todo mundo, é ele, a humanidade é ele, né? A partir dele que a gente constrói. Se a gente não cita juventudes, mulheres, meninas, a gente está excluindo esses grupos. E daí, eu acho que, de modo geral, assim, é isso. Acho que a gente ainda tem muitos desafios para a garantia da presença de juventude nesses espaços. Quando a gente fala desse lugar também de uma presença que ainda ela não pode tomar decisões, ela às vezes ela é ouvida, às vezes não, às vezes a gente ouve porque é fofo, é o politicamente aceitável, né? Eu poderia dizer assim, mas ainda eu acho que ainda existe muito preconceito em relação às capacidades da juventude, ainda existe muita barreira quando a gente fala de acesso, é, idioma, por exemplo, eu acho que é uma grande barreira também quando a gente fala até dos recursos, né? E tempo, recursos e tempo, de modo geral, eu acho que são coisas assim que ainda representam uma barreira muito grande para a juventude continuar, né, mantendo uma atuação contundente assim nesses espaços. E para finalizar, eu acho que eu estava lendo um livro do Fanon, eu sou suspeita em falar, mas eu gosto muito de ler ele. Ele é um autor que trabalha muito o anticolonialismo, né? Mas ele traz muito essa perspectiva da questão da raça e da cor, e pensando também sobre a questão da independência da África, né? Os processos de independência da África e violência também, né? Que o continente sofreu ao longo dos anos, dos processos de exploração. E tem uma parte de um livro que ele cita um carinha que eu não conhecia, chamado Sekou Touré. Ele fala sobre a África, mas eu acho que a gente pode trazer isso para a gente enquanto juventude, né? Não basta escrever um canto revolucionário para participar da Revolução Africana, é preciso fazer esta revolução com o povo. Com o povo, os cantos surgirão por si mesmos. Para ter uma ação autêntica, é necessário que a gente tenha a parte viva da África, de seu pensamento, o elemento que ela carrega de sua energia popular, inteiramente mobilizada para a libertação, o progresso e a felicidade da África. E para finalizar, eu acho que eu trago isso, assim, gostei muito do nome, que a gente possa se continuar movendo, né? Apesar das crises que a gente nasceu e foi jogada para a gente se responsabilizar, a gente tem buscado caminhos, né, para repensar essas formas de viver e essas formas de conceber esses espaços. Fico muito feliz de estar fazendo parte disso. Muito obrigada, de verdade. Caraca, lindo demais, Ju. Adorei.
Excelente que tu trouxe, sim. E justamente sobre esse ponto, né, da dificuldade que é a gente incidir nos locais e, por exemplo, né, trazer isso para dentro das decisões que são tomadas, essa questão de se manter a inclusão das juventudes na meta de Bill aconteceu no Brasil também, né, nesse processo de tradução. Se a gente não tivesse a representação ali do Giben, né, na comissão de biodiversidade, o texto ia ser totalmente alterado e a gente estaria hoje aqui sem uma meta pelo menos com o mesmo nível de ambição da meta global, né? Mas é isso, galera. Caso alguém tenha alguma pergunta, pode abrir aqui o microfone, só falar ou mandar aqui no chat. E caso ninguém tenha, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, porém a Jo meio que já respondeu. Amiga, desculpa, mas talvez eu repita, mas tudo bem. Jo, enquanto a pessoa que conseguiu ir tanto para a COP de Bio quanto para a de Clima, houve alguma diferença entre as duas no ambiente que você falasse, poxa, a daqui me abraçou de uma forma que a outra não me abraçou, ou alguma coisa assim que você mudaria, alguma visão assim, diferente? Não sei se você conseguiu entender. Deus, eu para entender, sim. É, a, eu achei a COP de clima muito pesada, assim. O, é, Como eu tinha comentado, né, é, é um ambiente de muita tensão, de muita um clima pesado mesmo, de muita tensão, tem muitas narrativas, está todo mundo ali para cumprir agendas, para defender interesses, né? E eu falo tanto do lado de cá, da gente que está do lado verde da força, né? Quanto do povo de lá, do lado de lá, né? Então, você consegue perceber muito isso na dinâmica assim, do dia a dia, e a gente está ali enquanto juventude, a gente precisa dar retorno, precisa dar resultado, enquanto juventude, né, para dar resposta ao financiamento que a gente respondeu. Eu acho que também tem esse lugar também de uma responsabilidade muito grande que a gente carrega. Eu lembro até de uma vez que estava comentando assim, tem gente que vai para a COP para fazer duas agendas, sabe? Vai, fica em hotel, bonitinho, tem café da manhã, arrumam a cama, enquanto a juventude tem um outro contexto, né? A gente, das vezes que a gente foi, a gente fazia compra, ficou em Airbnb, a gente fazia compra, tinha que fazer nosso café, saía tipo 7 horas da manhã, só chegava às 11 horas da noite em casa, meia-noite, para dormir, para reunir, para dormir, para tudo isso, assim, sem falar o transporte também. Eu acho que é bem desgastante, assim, na e até dentro do contexto da sociedade civil também, de modo geral, né? São muitas coisas, muitas pessoas, muitas trazendo muitas coisas, muitas, né? Um ambiente assim. Eu lembro até que uma conversando com o pessoal lá, porque eu chorei, inclusive, na conferência de clima. Acho que é um momento também assim comum das conferências. Mas porque é isso, é um ambiente estressor mesmo, de muita tensão. Eu ainda tive muito problema com minha mobilidade na COP28, porque era de fato uma cidade que eles colocaram para ser a COP, e tinha uns carrinhos para levar a gente, o cara criava problema, aí dizia, eu só posso te levar até aqui, ainda faltava um caminho enorme, eu tinha que descer, sair andando, enfim. É, mas acho que de modo geral é isso, assim, é um ambiente bem difícil. Tem também lá as petroleiras, né? Eu acho que a gente fala de um mercado assim, um dos mercados mais ricos, né, do mundo, assim. É na E eu acho que elas não têm vergonha, muita vergonha, né, de incidir, de estar lá. Enquanto na COP de Bio são as mineradoras. Também é uma indústria muito rica, né? Mas eu sinto que elas são um pouco mais, elas cantam mais miúdo, assim, elas ficam mais pelas beiradas, assim, na conferência de biodiversidade. Acho que sou eu. Jenny, Eu.
eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que tu começou a responder, mas eu fiquei aí com um pouco de dúvida um pouquinho mais, que eu queria entender como é que funcionou esse preparo psicológico e esse preparo mental, principalmente para estar nesses espaços que, em tese, como tu mesmo trouxe, não são acolhedores com a juventude e com a sociedade civil de modo geral, mas que, de modo, de certa forma, é um espaço político e que, bom, as pessoas estão lá para cumprir as suas agendas, os trabalhos que elas precisam cumprir, e que, de alguma forma, isso se torna colidindo com o que a gente também está fazendo lá. Então, eu queria entender como foi que funciona esse preparo mental para você estar nesses espaços, mas principalmente como é que você consegue levar isso para outras pessoas que futuramente que vão assistir essa gravação e que querem, enfim, participar também desses lugares, mas que ao mesmo tempo elas ficam com talvez um pouco de receio em estar nesses ambientes, porque, enfim, os ambientes políticos mundiais são meio estressores para a grande maioria da população. Então, eu queria entender como é que funciona esse processo para você. É, não houve preparo psicológico. Ai, Deus, seria trágico se não fosse cômico, né? É, mas seria cômico se não fosse trágico, né? Mas eu acho que não houve muito um preparo psicológico, assim, de modo geral. Eu lembro que a gente conversou com algumas pessoas e eu lembro até do Bruno, né? O Bruno, ele falando assim, Berilli, Berilli. O Bruno, ele comentou assim, não vão para lá achando que vocês vão conseguir dar conta de tudo, vocês vão se sentir frustrados. É isso, tá bom? Já se preparem, é, porque é isso, né? A capacidade das mãos que a gente tem, né? A extensão dos nossos braços, o que a gente consegue alcançar e fazer. Mas assim, sobre a importância da gente estar lá, eu acho que é isso, a gente caminha para que outros possam correr, né? É importante, né? Se a gente tem hoje a representação de juventudes é, dentro do contexto da COP de Clima, eu acho não, eu tenho certeza, boa parte disso, quem escreveu foi o Engaja, né? Eu acho que pensando tanto em um contexto internacional quanto nacional, e principalmente nacional, né? Mas é isso, né? Muitas pessoas vieram atrás andando para que a gente pudesse dar outros passos agora e outras pessoas possam dar outros passos lá na frente, né? Mas eu lembro que quando a gente estava se preparando para ir para a COP de 16, né, de Bio, eu fiz questão de repetir muitas vezes para o pessoal da delegação, eu não sei se a Adriana lembra, cuidem de vocês, cuidem uns dos outros, e tomem conta e tomem cuidado com esse espaço, sabe? E repetir muitas vezes, cuidem de vocês, cuidem uns dos outros, e tomem cuidado com esse espaço. Vocês vão ficar estressados um com os outros, inclusive com vocês mesmos, com o espaço, com estar em outro país, é extremamente estressor, mas é isso. Vamos ter paciência, entender que todo mundo é ser humano também, mas é isso. Cuidem de vocês, cuidem uns dos outros, e tenham paciência e tomem cuidado com esse espaço. É um verdadeiro turbilhão, assim, de emoções. E é uma coisa que é 2 semanas, né, de evento, que acontece um evento, é óbvio que uma preparação gigantesca de antes e também vem o depois, mas são 2 semanas que cada dia ali é um turbilhão de emoções naquelas 24 horas ali, e tu fala, meu Deus do céu. Mas, gente, é uma experiência muito bacana. E alguém mais tem alguma pergunta? Caso ninguém tenha, eu só vou fazer uma última para a gente já caminhar para o encerramento, às 19h30. Eu queria saber, né, Jô, a gente teve no ano passado, na COP16, essa perspectiva de identificar sinergias e fortalecer os trabalhos entre as convenções do Rio. Eu queria saber como que você observa essa questão, né, e como que a gente pode aplicar isso aqui dentro do Engaja Mundo. Como a gente pode trazer, né, aproximar essa pauta de sinergias, trabalho
de cooperação entre as diferentes agendas socioambientais dentro do Engaja e entre as juventudes, como que a gente também pode seguir com esse debate. Legal. É, eu, inclusive, acho que a juventude ela pode chefiar essa temática, sabe? Porque é isso, né? Uma perspectiva nova que vem sendo trazida. A gente precisa também ter um pouco de cuidado, porque existe um interesse, né, por detrás, por parte dos países mais ricos, ao invés de dar, por exemplo, 200 para biodiversidade, e 500 para clima, né, mais porque é o que acontece, mas e 500 para clima, eu vou dar 500 para os dois. Olha só que coisa. A gente só precisa tomar cuidado com isso, mas eu acho que é importante porque pensa se a gente está falando da mesma coisa, né? A partir de perspectivas diferentes, mas a gente está falando sobre a mesma coisa, sobre quando a gente fala de bioeconomia, né? É, de controle do desmatamento, transição para sistemas alimentares mais sustentáveis, tudo isso, né, a gente consegue olhar tanto da perspectiva, né, pensando biodiversidade, pensando clima, pensando desertificação. E daí, ao invés de fazer trabalhos fragmentados, né, é, separados, cada um vai para um canto e atua do jeito que é e acredita que deve ser, que tal a gente se juntar e pensar algo que consiga trabalhar de maneira mais holística, né? E a gente consegue colocar as pontuações de cada uma das conferências e tem mais mãos para trabalhar, fazer um negócio mais consistente, mais que tenha uma política mais duradoura, mais forte, e que possa trazer mais benefícios, né? Possa ser maior, trazer mais benefícios, ao invés da gente trabalhar de maneira descentralizada, né? Cada um vai para seu canto, vamos se unir, vamos trocar uma ideia, conversar, porque também é a partir das trocas que a gente aprende e amadurece e consegue construir coisas bacanas, né? E daí, é por isso que eu cheguei no contexto do Engaja, né? Por isso que eu cheguei a comentar no começo que eu fiquei muito feliz quando eu soube que era algo que estava sendo construído em conjunto com os outros GTs, porque eu acho que é algo extremamente importante, né? O GT de clima é o carro-chefe do Engaja Mundo, né? E quando a gente fala de clima, de modo geral, é uma pauta que é um carro-chefe, né? E acaba tendo uma visibilidade muito grande e esse lugar, né, de disputa de narrativas, mas por que não também? E eu acho que pensando até o contexto do Engaja, eu fico até brincando, né? O GT de clima, ele não apadrinha os outros GTs, né? Vamos, chega para junto. Chegou um projeto aqui, vamos fazer uma campanha, um negócio. E dá para a gente dialogar, né? Com todas as temáticas que são trabalhadas são interseccionais, né? Excelente. É isso, pessoal. Mais uma vez, Jô, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi excelente. Adorei nosso encontro de hoje. Agradeço também a Ana, a Carol e ao Luan. Agradecer também ao Renan, que está nessa batalha aí comigo, e o Lab Inovação, e também a comunidade do Engaja Mundo. É isso, galera. Continue ligados que as próximas formações do Entre Crises vão acontecer. E participem e também participem dos processos do Engaja para chegarem lá também nesses espaços de tomada de decisão. A gente precisa estar fortalecendo cada vez mais a participação da juventude. É muito É isso, importante, galera. viu, gente? Muito obrigado e boa terça para vocês. Valeu. Faz a gravação, pra tu não esquecer. Ai, como que para? Aperta em stop.